o novembro é azul, mas também marcado como o mês da prevenção do diabetes. Então, é mais sobre esse probleminha que nós vamos conversar agora com a doutora Maria José Cieiro, que é presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes. Doutora Maria José, bom dia! Como vai, senhora? Tudo bem? Tudo bem. Que alegria tê-la aqui. O pessoal de casa já tinha visto aqui seu filho, doutor Gustavo, né, médico oftalmologista, e hoje a senhora está aqui com a gente. Que honra. Obrigado pela presença. O prazer é meu. Agora, é importante a gente pensar, por exemplo, assim, num mês que divide as atenções, assim, né? A gente, principalmente aí, Black Friday e tal, tira um pouquinho desse foco do cuidado, talvez, da saúde. E se a gente também não olhar sobre essa prevenção da diabetes também, essa pode ser, assim, ficar caindo no esquecimento de uma doença silenciosa, mas que atinge tanta gente, não é, doutor? É verdade. Em 2002, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu que o dia 14 de novembro seria o Dia Mundial do Diabetes, onde seria comemorado em todo o mundo. E aí se tornou novembro, diabetes azul, né? E agora a gente divide, sem nenhum problema, com a urologia. Só que, às vezes, as pessoas não estão dando foco que a mortalidade por causa de diabetes é 4 vezes maior do que de câncer. Olha, e é muito mais comum, muito mais recorrente do que... A incidência é muito maior, infinitas vezes maior, né? Hoje em dia nós temos 16,5 milhões de brasileiros diabéticos. Uau, 16 milhões e meio? Não, 16 mil, né? 16 mil... Não, 16 milhões e meio. Milhões, porque... 16 milhões e meio. Diabetes até os... Agora, quando a gente fala sobre a diabetes, fale pra gente sobre essa relação causa e efeito. Ali, primeiro, a gente nos detém ali sobre a causa, o que provoca, esses fatores emocionais, as questões aí, por exemplo, as mulheres enfrentam também, principalmente ali, aquela diabetes gestacional, não é? Essas coisas que podem dar e passar. Mas tem aquelas outras também, o quanto que isso é genético. Conta pra gente, explica pra gente, doutora. Olha, o diabetes tipo 1, nós temos 2 tipos de diabetes, 1 e 2. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, não depende desses fatores, né? Já o diabetes tipo 2 é um diabetes que normalmente aparece na idade adulta, enquanto que o diabetes tipo 1 é infância e adolescência. Hoje em dia isso está mudando, porque tem atingido também as crianças. E quais são os fatores predisponentes para isso? Normalmente você tem um parente, né? Você tem um ascendente que tenha diabetes. A segunda coisa que assim, é importantíssimo são os hábitos que a gente tem, por exemplo, são coisas que nós podemos evitar. A obesidade tem aumentado demais a incidência de diabetes. Então, por exemplo, que eu estava te falando de criança, as crianças estão parecendo diabetes tipo 2 nelas por causa de obesidade. E isso aí, então, a gente pode pensar nesse fator adquirido, é um fator ambiental, que vem pela alimentação, aí esse tanto de fritura, esse tanto de doce que já é inserido logo cedo na alimentação dos pequenos, né? Com certeza, né? E uma outra coisa que agrava muito é a falta de exercício. Hoje em dia os meninos brincam muito mais parados, né? Ao contrário de antes, a infância, os meninos iam para a rua, iam brincar. Então queimava e isso formava massa muscular que prevenia também, né? E uma outra coisa importante é os alimentos industrializados, né? Hoje se usa muito refrigerantes, que vai propiciando diabetes. E com isso você vai aumentando a incidência de diabetes. E aí a gente pode pensar, por exemplo, qual a diferença da diabetes, por exemplo, comum, vamos dizer, essa que tem essa maior incidência, dessa diabetes gestacional? Por que a gestacional ela vem e pode passar, em outros casos, não? O que acontece é o seguinte, o diabetes tipo 1, ele quando vem, como te falei, autoimune e fica. O diabetes tipo 2, né,
que vem e fica, mas nós temos uma possibilidade de revertê-lo. Por exemplo, se ele veio por causa de obesidade, ou às vezes até por uma situação de estresse muito grande, como você falou, emocional, ele muitas vezes, a pessoa perdendo peso, a pessoa se acalmando, não é que ele desaparece, mas ele tem, o organismo mantém ele sob controle. O gestacional pode ser um diabetes que a pessoa tinha antes e não sabia, e se faz o diagnóstico durante a gestação. Pode ser porque a gestação não deixa de você ter um aumento de necessidade da insulina, e pode ser também a condição da própria exigências da gravidez, hormonais, porque os hormônios da gravidez, eles aumentam a glicose no sangue. E aí, nesses períodos, por exemplo, se é alguma coisa que já tem antes, ele vai continuar depois da gravidez. Então, aí nesse caso, por exemplo, como nesse e em outros também, a questão emocional pode ser apenas um gatilho para isso aí, para startar esse processo. Pode ser um gatilho. Exatamente, você falou muito bem. E quando a gente pensa assim sobre, agora falando de causa e efeitos, por exemplo, a diabetes não tem cura? Não, por enquanto não. Por enquanto não. Está caminhando-se para muita coisa aí, tem que falar por enquanto, porque a gente tem uma esperança grande. De ficar ainda, de ter essa boa notícia aí, não é? Exatamente, sabe? Mas o diabetes tem cuidados. Então, se a pessoa cuida bem do diabetes, ela vai ter uma vida como, assim, entre aspas, uma pessoa normal. A possibilidade dela de viver também é maior, sabe como? Eu tenho um paciente que falou assim, doutora, eu sou mais novo dos meus irmãos e, no final de contas, eu tenho saúde melhor. Eu falei, mas tem quantos anos que você cuida da sua saúde por causa do diabetes? Então, esse cuidado é importante. Então, é por isso que nós estamos aqui, né? A questão da informação. Aí já vem o cuidado e aí se tem uma qualidade de vida. E pode ter uma vida basicamente normal, Exatamente. Se a gente pode usar esse termo, né? Bem simplista assim, mas ali sempre com os devidos cuidados, né? A hora que você dá o diagnóstico na pessoa de diabetes, que você fala com ela, a primeira coisa que ela impacta é a alimentação. Mas hoje em dia as pessoas estão tão preocupadas, felizmente, com alimentos saudáveis, que não faz tanta diferença. As pessoas felizmente, estão preocupadas também com a questão de exercício. Eu conheço que é uma coisa situação necessária. também, doutora, aqui, numa situação bem parecida, onde teve que mudar aí o conceito de alimentação, a pessoa disse assim, tem aquela história que há males que vem para bem. Eu já estava pensando em mudar a alimentação, então foi até bom que eu acordei, despertei e mudou a alimentação. Né? Vamos pensar assim. Né? Então, isso traz benefícios. E a nossa preocupação de estar fazendo, nós fizemos muitas ações esse mês, é justamente para alertar as pessoas, porque tem aumentado assim assustadoramente. Agora, então, vamos ver alguns depoimentos, doutora, só sobre pacientes aí que têm diabetes. Então, vamos pedir a produção para colocar no ar para a gente, por favor. Olá, meu nome é Cristiana, tenho 49 anos, sou fisioterapeuta. Descobri meu diabetes aos 24 anos de idade, eu tinha 1 ano de casada. Numa época resolvi facilitar a vida com congelados, né? A gente tinha nada mais, nada menos do que um freezer e um micro-ondas. Numa época onde a gente não achava produtos diets, produtos integrais, queijos mais leves, a gente não tinha acesso a tanta coisa. Procurei uma profissional, que hoje é meu anjo da guarda, desde então, né? Que me ensinou um pouco sobre diabetes. E eu tenho que te dizer o seguinte, o que é viver com diabetes? Viver com diabetes nada mais é do que pensar que a gente tem um corpo que precisa se movimentar, seja numa academia, seja andar de bicicleta, seja caminhadas, dar uma volta no quarteirão, e tem que se alimentar e não de comer. O que seria isso? A gente tem que descascar mais e desembrulhar menos produtos, né? Menos industrializados. Ter uma cabeça boa. Hoje eu acho que para mim ser diabético é ser uma pessoa saudável e não necessariamente ser uma diabética, e ter cabeça boa para poder levar isso da melhor forma possível. Usar de ser uma portadora de diabetes como meio de vida mais saudável. Fui diagnosticado com diabetes tipo 2 em 2003. Desde então,
faz uso constante de medicação indicada pelo especialista e acompanhada também por nutricionista. Evito o consumo de açúcar e também faço diversos tipos de exercício. Musculação, caminhada, viver com diabetes é isso. Disciplina. Meu nome é Edinaldo Medina Batista, tenho 40 anos, sou professor e designer educacional. Eu tenho diabetes tipo 2. Aos 32 anos eu descobri que eu tinha diabetes. Eu tinha alguns sintomas clássicos, que era visão turva, sede excessiva, ir ao banheiro frequente. Eu procurei uma médica e fui diagnosticado com essa doença. No começo, quando a gente descobre, não é nada fácil lidar com ela, porque a gente não sabe o que comer, o que vai se alimentar. E aos poucos eu fui aprendendo a lidar com a doença. Então hoje eu tenho uma alimentação mais saudável, mais frutas, mais legumes, mais coisas integrais, exercícios físicos e também a medicação. E o que eu tenho a dizer é que a gente continua a viver, então a gente aprende com a diabetes a viver melhor. Estamos aí vendo casos reais, né? A vida como ela é. Doutora, ali nós vimos ali, primeiro, né, aquela jovem senhora ali falando que contraiu diabetes ali, ou descobriu quando tinha ali pouco tempo de casamento e tudo. Agora, dentro desses conceitos, dentro desses cases aí, também há muitos mitos e verdades. Então, para a gente dar essa palhinha aqui para o pessoal de casa, eu pergunto para a senhora, é mito ou verdade? Comer muito doce leva a diabetes? É verdade. Ok. Aí vem aquela... Só fazer uma partezinha aqui, mas a pessoa tem que ter algum fator também predisponente, entendeu? Se ela come muito doce, porque eu tenho clientes que comem muito doce, mas são magros, se mantêm magros, né? Então, se ela come muito doce e desenvolve uma obesidade, aí corre o risco. O problema é a obesidade, principalmente gordura abdominal. Aí, ó, tá vendo, pessoal? Aí eu pergunto para a senhora, a gente vê aí sobre receitas caseiras, a gente tem essa cultura aí, mito ou verdade que a canela ajuda aí a controlar? Isso é mito. É mito, tá vendo, pessoal? Então aí nós vamos pensar aqui o seguinte, eu vou perguntar aqui. Diabético, ele pode consumir mel, açúcar mascado, caldo de cana, sem problema? Mito ou verdade? Hoje em dia tem se mudado o conceito, porque até pouco tempo isso aí era mito. O que a pessoa atualmente pode fazer é, se você souber calcular a quantidade de açúcar que tem naqueles alimentos e aplicar a insulina correspondente, você está imitando o que o organismo de quem não tem diabetes faz, entendeu? Então, nessa situação, a pessoa poderia comer. Mas ela tem que antes calcular, aplicar 20 minutos antes de comer, para poder metabolizar esse excesso de açúcar. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.